Boa noite, igreja. Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Hoje, com alguns problemas técnicos de gravação de câmera, a gente vai estar gravando a nossa ministração. É muito importante nós temos um arquivo desses estudos. Hoje nós estaremos começando uma série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 cartas que João escreveu. João apenas transcreveu. Quem falou foi Jesus, né? E a gente vai ter o estudo 1 hoje. Então é importante estar gravado. Eu pediria que colocasse no grupo da igreja que vai ser gravado o estudo e não transmitido, né? Quando é transmitido, depois fica arquivado, né? Ali, a gravação. E hoje não será transmitido por instabilidade, né? Sistema. Amém? Tão bom, não é? Ter esse momento de louvor, de adoração. Isso faz parte da liturgia, do culto. Foi muito bom os irmãos estarem hoje aqui. Ministério de música. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom. Vamos orar esse momento mais uma vez, irmãos. Senhor, na Tua presença estamos agradecidos, Pai, esta noite, esta oportunidade que o Senhor nos dá para cultuarmos a Ti. E pedimos agora, no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer o entendimento, a visão, a compreensão, Pai, daquilo que necessitamos, Pai. E o Senhor venha ministrar em cada coração daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estarão tomando conhecimento, Pai, da gravação. O Senhor, de igual forma, venha abençoá-los no nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha despertar, venha abrir os nossos olhos daquilo que nós precisamos entender do Senhor, que nós talvez não estamos entendendo, compreendemos, mas pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje é o estudo 1. Abra suas Bíblias. O último livro da Bíblia, livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 2. A partir do primeiro verso. Deixe suas Bíblias, mantenha suas Bíblias abertas. Quem traz essa palavra, irmãos, é o próprio Deus Filho, que traz essa palavra para João, não é? João, sim, aquele discípulo, aquele que se intitulou o apóstolo do amor. Ele era talvez o discípulo mais novo, agora, por último, agora, tá? João aqui, exilado na ilha de Pátimos, e o Senhor traz essa revelação. Foi um tempo, irmãos, que a igreja estava sendo muito perseguida, né? Perseguição não é de perseguição de palavras, perseguição de açoites, perseguição de mortes. Hoje nós sabemos muito bem, nós temos ali em Roma o Coliseu de Roma, que ali era um dos locais onde os cristãos eram expostos ali, torturados e mortos por feras, não é? Por torturas, espadas e tantas outras coisas. E a igreja passava por uma intensa perseguição. Mas o que me chamou muito a atenção das palavras de Jesus, que Jesus nem por um momento falou de livrá-los dos soldados. Jesus nem por um momento falou que livraria eles da perseguição. O que Jesus estava realmente preocupado era com o alinhamento da igreja com os céus. Vocês vão observar nas séries de estudos essa compreensão, que Jesus ele estava preocupado se a igreja, não era que se a igreja estava sofrendo. Isso passa para a gente, meu Deus, como assim? Um Deus de amor não se preocupa com o sofrimento das pessoas. O que Jesus estava dizendo, existem coisas mais perigosas, piores do que os sofrimentos e perseguições.
é o nível espiritual que nós estamos, se nós estamos alinhados com Deus ou não. Porque o sofrimento, não é? Que não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, mas é uma coisa pontual. O cristão não vai ficar sofrendo, a ser açoitado, perseguido eternamente. Mas um povo desalinhado pode, talvez, eternamente ficar em sofrimento. Vocês viram a relevância das coisas? Então, a gente vai perceber que Jesus estava preocupado se esta igreja estava assim alinhada com os céus ou não. E ele vai trazer instruções, ele vai trazer direcionamentos, ele vai trazer alertas para essas igrejas. E hoje a primeira igreja que nós temos aqui, a igreja de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes, ou talvez mais importante da Ásia Menor. A Ásia Menor corresponde hoje onde está a Turquia, né? Se vocês verem no mapa lá, a Turquia, né? aquele país que está entre a Ásia e tem fronteira com a Europa. É a Turquia. E a Turquia era a Ásia Menor, ali. E as igrejas que estavam ali. Tem muitas compreensões a respeito das igrejas. Por exemplo, na visão dispensacionalista, corresponde que as 7 igrejas correspondem 7 épocas. Desde a ascensão de Jesus, desde Atos 2 até os tempos atuais. Como os tempos, a primeira igreja Éfeso, a última igreja Laodiceia. Então, a compreensão dispensacionalista que Laodiceia é o tempo, é o tipo de igreja deste tempo, não é? A igreja, abre aspas, morna. Mas vamos deixar isso para o 7º estudo, não é? Cada estudo uma igreja. Hoje nós vamos falar de Éfeso, a principal cidade ali da Ásia Menor, que tinha um templo a deusa Artemis, não é? Era um ponto turístico, portuário, não é? Também. Era uma cidade referência, onde o apóstolo Paulo começou o trabalho naquele local. Essa igreja que está agora, Jesus, através da pessoa do apóstolo João, escrevendo esse povo, foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Amém? E ele ficou nesse lugar 3 anos. É tão interessante que no fim da jornada dele, aonde ele para? No retorno para Jerusalém, onde de Jerusalém ele seria reportado para Roma, não é? Qual foi o último local que ele para? Um dos últimos locais, não é? Foi o quê? Éfeso. E ele traz aquela palavra, não é? Está ali, se vocês podem buscar. Atos foi um tema das ministrações, até o pastor Tiago trouxe. Atos capítulo 20, vocês vão ver aquela mensagem, não é? Uma das palavras mais lindas, né, mais profundas, tocantes, foi aquelas palavras. Está ali, o apóstolo Paulo retrata a igreja de Éfeso quando está retornando para Jerusalém. Mas vamos à igreja, né? Como eu falei, o propósito, contextualizando, eu falei o contexto histórico, né? Eu creio que o que a gente vai estar estudando aqui tem um propósito. Não é por simplesmente os irmãos entenderem do que foi escrito. Mas a Bíblia não foi feita para nós entendermos, tomarmos conhecimento do que foi escrito. Mas a palavra de Deus, ela foi escrita para ser uma resposta de Deus para os nossos anseios, para as nossas necessidades, para nos confrontar, como seja a resposta dos céus. Eu creio que o estudo das 7 igrejas, para nós nos vermos, não é? Como um termômetro, como um raio-x, não é? O raio-x, você tira aquela ali e você vai ver ali da parte principalmente óssea, ali você vai observar como é que está o ambiente interno, o teu ambiente interno no raio-x. Você quer algo mais profundo, você vai fazer uma tomografia, mais profundo ainda, você vai fazer uma ressonância, quer dizer, para averiguar que nível de... o que está acontecendo, se está tudo bem ou não está. E eu creio que a gente precisa olhar assim. Quando nós estudarmos essas igrejas, a gente se ver, não é? Estou alinhado.
estou me vendo nessas circunstâncias, estou me vendo nessa situação. Esta palavra de Jesus é válida para mim. É tão interessante que a palavra de Deus, ela não é uma palavra destinada simplesmente ao contexto histórico, quer dizer, para as pessoas ali daquele local, daquele dia, daquele tempo, daquele momento. A palavra de Deus, ela é uma palavra profética. Ela sempre vai ser atual, ela sempre vai caber para nós uma mensagem, um entendimento, uma compreensão. Amém? Então, o objetivo é esse, a gente ir no contexto histórico, porque o objetivo é um estudo bíblico, não é? Então, nós temos essa pretensão de nós estudarmos, aprendermos, mas não é só para aprender do que foi escrito, é compreender, é tirar as lições, o entendimento de nós recebermos essas palavras e confrontar a nós mesmos, a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa conduta, todas essas coisas. Amém, irmãos? Então, o que Jesus está agora... Que palavra? Qual é a palavra de alerta? Qual é o entendimento que Jesus tinha da igreja de Éfeso? Antes de nós iniciarmos a leitura, porque é uma introdução, se na vida algo nós precisamos temer e entender, é como Deus nos vê. A visão secular do mundo é, o que importa é como você se veja, você tem que se ver bem. Não é? O contexto do mundo secular é, o que importa, mesmo que você esteja fazendo uma coisa errada, moralmente errada, mas se você está se sentindo bem, então está ótimo. Bem, a palavra de Deus diz, o que importa, os fins de todas as coisas é Deus. Como diz ali Romanos 11, 31, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Então, o fim de todas as coisas do homem é agradar a Deus. Amém? O fim de todas as coisas não é nós agradarmos a nós mesmos, porque nem de nós mesmos nós somos donos. Então, nós temos que ter essa compreensão. Né? Domingo pela manhã, nós trouxemos uma ministração aqui falando das marcas do mundo, marcas do pensamento, como é que o mundo caminha, de que forma as pessoas pensam, o mundo pensa, e nós trazemos aqui sobre secularismo, sobre relativismo, sobre pluralismo, sobre superficialismo, não é? Sobre ecumenismo, todas essas coisas são as marcas do mundo. Essas marcas, essa forma de pensar do mundo, que é adentrar dentro da igreja, querendo roubar o lugar onde precisa estar a palavra de Deus. Nós precisamos estar cheios, como diz apóstolo Paulo, não. Rei Salomão, em Provérbios 3, que nós venhamos gravar nas tábuas do nosso coração. Todos os mandamentos, não é? Toda a palavra de Deus. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e ainda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor.
você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Essa palavra aqui é direcionada, né? Quando fala o anjo da igreja, está falando do pastor, não é? Tem muita gente pensando que é um anjo, né? É uma força de expressão, mas o líder, mas não era só para o pastor, era para a igreja, não é? Dá para o representante do pastor, o pastor levar para toda a igreja, porque o pastor não é a igreja, ele é o líder da igreja, mas ele não é a igreja. Não é? A igreja é o conjunto de irmãos, não é? Senão, não é? Paulo não falaria, não é? Jesus é a cabeça e o resto é o pastor, não é? Não, o pastor é como um membro, é uma autoridade, não é? Uma representante, é um representante ali, mas a palavra é toda a igreja, não é? A igreja de Éfeso ali. E Jesus está trazendo diretamente a palavra. Quando a gente imagina Jesus, muita gente imagina Jesus, que Jesus só fala amor, florzinha, coraçãozinho, né? Ele está o tempo todinho falando assim, né? Eu acho que as pessoas pensam assim, não, ele é Deus de amor, e o tempo todo ele está fazendo coração, não é? Mandando beijinho para todo mundo, dando tchau, dizendo eu te amo o tempo todo, não é? Só que não é bem assim, não é? Mas ele não é Deus de amor, que a gente tem uma visão distorcida de amor. De amor, parece que foi modificado o significado de amor, não é? Até que foi, de alguma forma, porque a ideia de amor é a ideia de paixão, a ideia de sentimento, não é? É borbulhando coraçõezinhos, não é? É isso que tem, é amor nesse sentido, o amor dos filmes, das novelas, das canções, é o amor da intenção. E quando a gente vai observar de amor no contexto verdadeiro, no contexto de amor, tem o amor eros, tem o amor fileu e tem o amor ágape. É esse que é o amor verdadeiro. É o amor que dá a vida para o outro. Já pensou se todas as pessoas que falam estão apaixonadas, elas dão a vida para o outro? Não é? Ela dá a vida para o seu próximo. Ela dá a vida para o seu até inimigo. Como Deus fez. Jesus, como diz na mensagem talvez mais importante da Bíblia, João 3,16, Jesus pregou para um homem e falou para esse homem, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, não é? Se terminasse só dessas palavras ali, pensaria que Deus estava, não é, nas intenções, mas não foi. Deus fez o quê? Ele concretizou esse amor que veio das intenções e atitude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Como é que Deus amou? Com atitude, com posicionamentos. Não é? Quando a gente olha o ministério de Jesus, Jesus amou Pedro quando diz, Pedro, não é? Eu orei por você para que você não fosse peneirado. Pedro, porque tu és Pedro e por esta pedra edificarei minha igreja. Mas ele amou Pedro quando disse também, sai de mim, Satanás. Ele amou Pedro, não é? É algo que a gente precisa entender nesse tempo. Não é o tema de hoje, não é? Mas a gente vai, por um momento, vai falar sobre isso. Que a gente esteja preparado com todas as formas que são verdadeiras de amor, não é? A verdadeira forma de amor nos aproxima de Deus, nos conserta, nos alinha, tudo é amor. Hebreus 12 diz que Deus, ele faz o quê? Hebreus 12? Que ele disciplina, não é? Quem ele ama. Eu não vou falar a palavra castiga, né? Porque castigar mudou também o significado. Castigar é uma coisa ruim, castigar é uma tortura, não é? Castigar é alguém que está ali derramando ódio. Então eu tirei a palavra castigar, é disciplinar. Ele disciplina quem ele ama, não é? A igreja, os filhos, ele corrige quem ele ama. Então ele está aqui escrevendo a igreja e ele começa. Estas são as palavras daquele
que tem as 7 estrelas em suas mãos. Ele está falando das 7 igrejas. Não é? Por que nas suas mãos? Mãos, quando você tem uma coisa na sua mão, o que você diz? Se você diz, eu estou com dinheiro nas minhas mãos, o que você está dizendo? Ele está no controle, está seguro. Dependendo do lugar, né? Se for aqui, né? Você vai andar em certas cidades e lugares, né? Acho que nem isso dá, não é? Mas o que está nas mãos é uma designação de quê? Está nas minhas mãos, está no meu alcance, está na minha segurança, está no meu controle. Amém? Então a gente precisa entender, tem códigos aqui, não é? Porque a igreja, não é? Voltando ao contexto histórico, essas cartas foram enviadas e elas eram observadas ali, não é? Por agentes do Império Romano. Então, quando eles olhavam aquelas coisas, até o livro de Apocalipse todo, não é? É um livro escrito, uma mensagem de esperança. O livro de Apocalipse em si. Não é? Então, quando foi escrito, como tivesse escrito por códigos. Passava para o Império Romano, eles liam aquele negócio lá que João escreveu, que coisa doida. Esse homem, coitado, né? Não é? Um homem de idade, João com mais de 90 anos de idade. E aí falou, gente, esse homem não escreve coisa com coisa, mas não tem perigo nenhum, não. Pode levar, pode distribuir ao destino, não é? Ao desígnio desta carta. Então, a gente tem que entender que quem entenderia a linguagem que foi escrita, a linguagem apocalíptica, a linguagem de Apocalipse, que é o livro da revelação, era o receptor, eram os judeus. Não é? Eles iriam entender. Os gentios, romanos ou qualquer outra coisa, eles não estavam entendendo o que estava escrito ali, o que significava. Mas os judeus entenderiam. Amém? Então, voltei ao contexto histórico, agora volto ao nosso contexto aqui. Então, Jesus está dizendo, quem está escrevendo é que tem 7 igrejas, tem um controle, né? E anda entre os 7 candelabros de ouro. Também é uma forma que ele anda sobre. Dá uma ideia de inspeção, não é? Inspecionar. É isso? Você está entendendo? Alguém que está observando, bem, vamos lá, não é? Um inspetor, não é? Que está ali observando na área de pátio. Não tem hoje, em Macaé, tem muitas empresas que tem pátio, que tem mercadorias, não é? Tem peças gigantes. Aí ele chega ali, né, o supervisor, o coordenador, ele vai lá no pátio, né, os irmãos aqui entendem, que eu não entendo muito bem, mas vocês entendem. O que eles fazem? Vai analisar as peças, vai analisar se o serviço foi feito, vai analisar se a mercadoria que chegou ali é o que corresponde, se está na nota fiscal. Não é assim? Vai observar se a mercadoria que vai ser enviada corresponde que está ali, vai averiguar se as peças estão de acordo, não é? Serão funcionais, quer dizer, vai fazer uma inspeção ali completa de tudo que está acontecendo e vai trazer o relatório, vai trazer uma conclusão daquilo que ele viu. Assim Jesus estava dizendo para João, fala para eles, eu estou observando tudo o que vocês estão fazendo. Eu sei de tudo, de cada detalhe, cada intenção, da forma que vocês estão fazendo, da forma que vocês estão vivendo. Tem muita coisa, às vezes a gente fica muito ligado, irmãos, o que a gente faz. Mas Deus não está ligado simplesmente o que a gente faz. Deus está ligado também como a gente faz. Não é? Como a gente faz? Quer dizer, ele olha as atitudes, mas olha as intenções, olha o ambiente como nós estamos fazendo, qual é o estado de como nós estamos fazendo, toda essa averiguação profunda. E ele está dizendo, eu sei de todas as coisas. Eu sei até muito mais do que vocês que estão fazendo sabem. Amém?
É aquela Salmo 139, não é? Quando ele nos sonda e nos conhece. É aquela verdade explícita. Deus conhece mais a gente do que nós conhecemos a nós próprios. Deus conhece as regiões mais profundas do nosso ser. Ele tem as respostas de tudo, sabe as causas de tudo, como funcionam as engrenagens da nossa mente, do nosso coração, todas essas coisas. Ele sabe perfeitamente todas essas coisas. Coisas que nem nós nos entendemos de nós mesmos. Amém? Então Jesus está dizendo essa parte. Fala para ele que eu conheço tudo. Ninguém precisa me explicar nada. Ninguém precisa se justificar em nada. Não é justificativo que eu quero de ninguém. Como quem se justifica, não é? Se, por exemplo, se eu falo algo para o irmão, isso que você está fazendo não está correto. Não, pastor, mas o Senhor, eu acho que o Senhor está entendendo equivocadamente. Entendeu? Viu uma justificativa? A justificativa é para alguém, para justificar o que elas está fazendo e para gerar um questionamento quem fez a correção. Não, pastor, o senhor está equivocado. Então, Jesus está dizendo, não quero justificativa de ninguém. Eu vejo tudo, sei de tudo perfeitamente, mais do que vocês mesmos sabem. Então, não é justificativa que Deus quer de nós. Por que justificativo? Porque nós, irmãos, nós aprendemos tudo, nós nos defendemos. Qualquer situação que a gente faça, mesmo que não tenha explicação, mas a gente tenta arranjar uma justificativa. Não é assim? Nós, como seres humanos, somos assim. Nós sempre estamos na defensiva. Em todos os ambientes, seja um ambiente dentro de casa, seja um ambiente profissional, seja um ambiente de relacionamento interpessoal, sempre estamos na defensiva. É um problema, você teve um problema no trânsito, não é? Ali, alguém falou, não, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não é assim? Ninguém chega e fala, não, você está totalmente certo. Isso é muito difícil acontecer. Alguém que vai chamar a atenção, você tem uma visão perfeita de tudo e você tem toda a razão. Você me perdoe, eu estou totalmente errado. Isso é muito difícil acontecer. Porque nós, como seres humanos, nós sempre estamos na defensiva. E a defensiva gera o quê? Justificativa. Não, eu fiz isso, mas fiz por causa disso. Então, Jesus está dizendo, olha, não quero chororô, não quero justificativa. Eu quero que vocês entendam e se posicionem o que eu estou falando com vocês. Você entende, irmãos, como Deus é? Você viu que Deus tira todo o romantismo de tudo? Aquela ideia, né? Que Deus sempre está ali, a gente fez uma coisa errada e diz, não, tadinho, você é muito sofredor, né? Você é muito injustiçado, né? Coitado, né? A gente, às vezes, tem essa ideia de um Deus que está sempre ali, não é, com a gente. Ele continua nos amando, dando a palavra, mas ele dizendo, larga isso, para com isso, não façam mais isso. Não é assim a nova vida, não é? O Senhor é firme nos posicionamentos. Eu creio que, fazendo apenas uma parêntese, se Jesus viesse no dia de hoje, iria acontecer ao mesmo tempo, o mesmo na época dos judeus. Muita gente ia rejeitar, porque ia dizer, não, isso não é Deus, não. Ele é muito duro nas palavras. E olha que as pessoas desses tempos são muito mais mimimi do que as pessoas do tempo lá, judeus. As pessoas desse tempo, irmãos, elas não suportam alguém muito positivo. Uma pessoa muito positiva, que ela tem uma personalidade assim, correta, perfeccionista, era uma pessoa intragável. Boa, muitas das vezes, é aquela pessoa somebody love, né? Não, que isso, não é? Qual é de Deus? Qual que Jesus escolheria? Não é? Qual que Jesus escolheria? Lógico que é positiva. Ela sempre vai ser verdadeira, mesmo que a linguagem não seja a melhor forma, a melhor possível, mas é. Porque Jesus fez assim com Pedro. Jesus falou com Pedro no mesmo instante, no mesmo momento que ele falou, não é? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, depois ele falou, sai de mim, Satanás. Já pensou se nós estivéssemos ali? Se eu estivesse ali, eu ficaria, que estou muito chateado com Jesus. Eu estou falando de mim, irmãos, olha eu, hein? Pastor Salomão, ia ficar, puxa, para
precisava disso tudo, né? Poxa, ele ofendeu profundamente Pedro. Para quê? Poxa, Jesus, tu és o Filho de Deus. Né? Tu és o Filho de Deus, para que ser tão duro assim? Mas diz a palavra de Deus que em tudo ele não pecou. Se eu falasse que Jesus foi muito duro, eu diria que Jesus pecou. Mesmo que seja um pecadinho muito brando, mas pecou. Ele errou no modo de falar. E Jesus errou? Ele pecou? E Jesus pecou? Não. Vocês entendem? Olha que eu estou falando de mim, pastor Salomão. Se eu estivesse ali, eu ia falar, poxa, Jesus, não precisava, né? Falava assim, outras palavras, né? Dava um puxão de orelha nele, não precisava ser tão duro assim. Então, para a gente entender Jesus, Deus, aqui revela Deus. Não é tão romântico como a gente pensa. E ele continua amando a gente perfeitamente. E a igreja estava passando momentos de perseguição. Mas nem por um momento Jesus está evidenciando. A única palavra que ele vai trazer é continue firmes. Continue firmes. Continue firme. É isso. Eu estou com vocês. E continue firmes. E ponto final. Vocês entenderam, irmãos? Isso não soa muito duro para a gente? Soa para vocês? Soa muito duro? Para mim é. Não é? Mas imagina quando eu fico pensando, se para mim soa muito, é muita dureza, eu queria uma palavra, não é, mais confortante ali, mas a gente tem que entender que é suficiente. Quando Deus diz para a gente, eu estou com vocês, não precisa mais de nada. Amém? A gente vive um tempo que a gente quer, na verdade, nós, desse tempo, somos muito mimados. Nós queremos ser mimados, não é? E Deus não vai mimar ninguém. Não é? Deus também não sente pena de ninguém. Ele tem misericórdia e compaixão. Pena de ninguém. Pena é um sentimento do sentimento para o sentimento. Ah, que peninha daquelas crianças. Tchau. Entenderam? Poxa, que peninha daquele mendigo ali. Ah, coitado. Deus abençoe. Tchau. Vocês entenderam? A pena. A pena não move a nada. Apenas um sentimento do sentimento para o sentimento não move nada. E às vezes o que a gente quer é pena. Alguém sente pena da gente, não é? Pena, quem gosta de que os outros sentem pena, porque as emoções também estão enfermas. As emoções estão enfermas. Não é só o físico, não é só o espiritual. Mas Deus não sente pena de ninguém, Deus sente misericórdia. A misericórdia gera um ato de transformação, de mudança. Amém? Então eu conheço todas as coisas. Olha, tenho que sair daqui. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Olha só, tem coisas positivas nessa igreja. É um povo que trabalhava. É um povo que se empenhava. Que se colocava para o reino. Mas tem uma observação. Não é simplesmente só o que a gente faz, mas a gente precisa se preocupar como a gente faz. Amém? Então, a preocupação, muitas das vezes, é fazer. Nós não somos robôs, máquinas. Nós não somos animal irracional, que é treinado e condicionado a fazer alguma coisa. Um cachorro que é treinado, condicionado a atacar, a isso, a fazer malabarismo, que ele foi condicionado. Nós não somos um animal, muito menos um robô. Você já viu os robôs de hoje? Já viu que tem robôs que montam carros, robôs que de forma até de animal, né, que caminha e tem alguns trajetos assim. Mas ele faz porque ele foi programado a fazer. Mas para Deus,
não é só fazer, não é só servir, não é só cumprir algo que a gente acha que seja uma obrigação, uma determinação, porque Deus falou, eu preciso fazer. Amém. Mas o segundo passo, como eu estou fazendo? Amém? Como eu estou fazendo? Lembra-se de uma coisa que eu vou evidenciar no final, não é? Mas eu já vou destacar. Tudo que nós fizermos para Deus precisa ser como um ato de adoração. A mesma pessoa pode fazer a mesma coisa, não é? Vou falar a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A pode pegar as cadeiras, não é? Pegar a cadeira, botar a cadeira no lugar. Eu não estou alfinetando nem dando indireta para ninguém, tá, irmãos? Aqui na minha igreja não, tá bom? É só uma ilustração, preste atenção. A mesma pessoa que pode pegar a cadeira e botar para enfileirar, às vezes está ali, não é? Ou arrumando, ou preparando, ou se a igreja está chegando muitas pessoas e precisa colocar mais cadeiras. A mesma pessoa, você vai olhar, a A e a B, ela vai fazer a mesma coisa. Mas a A pode estar colocando, puxa vida, sempre sou eu. Deus. Vai, irmão, chega para lá, irmão. Não é? Bota para lá. E colocou. Vai. É uma obrigação minha, eu tenho que fazer. Mas a outra pessoa B, ela vai, ai meu Deus, que alegria, bom fazer. Alguém vai sentar, momento, Senhor, seja mais lugares, que tenha mais cadeiras, para ter mais gente. Ela está no coração. A outra, todas as duas fez a mesma coisa. Talvez a primeira fez até melhor. Mas a segunda estava assim. Vocês entenderam? Então, para Deus não é só fazer. Para Deus é como eu estou fazendo. Tudo no reino. E eu vou dizer um segredo. Foi na ministração que eu não falei de domingo pela manhã. Eu não falei porque eu só fiz uma citação de Romanos 12, 1. Portanto, meus amados irmãos, para que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está dizendo? Que o culto é em todo tempo. A nossa vida, ele está dizendo, a sua vida é um culto. Amém? E se é um culto, a nossa vida, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos diante de um altar. Tudo que a gente faz, quando você trabalha, é um ambiente de adoração. Não é? É adoração ou não, se você faz isso para Deus. Tudo que você faz, se você, não é? Aquilo que você exerce, aquilo que procede da sua boca, é adoração ou é para adoração, para exaltar a Deus, ou condenação. Condenação é tudo que a gente faz, que a gente fala, que não foi para Deus. Vai sair. Por que condenação? Porque é peso espiritual. Amém? Então, deixando uma deixa isso aí, os irmãos entenderem. Então, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Irmãos, isso é maravilhoso. Uma das coisas mais importantes na vida de um crente é perseverar. Amém? Perseverar. Mas a gente precisa perseverar no Senhor, na sua obra, nos seus propósitos. Eu estou perseverando porque eu estou indo na igreja sempre. Tem gente morta dentro da igreja, quer dizer, afastou, mas está na igreja. Na igreja tem muita gente morta. Tem muita gente, membros mortos, e que vem até a igreja. Estar na igreja não é um sinal de vida. Amém, irmãos? O sinal de vida é um sinal de ambiente espiritual, que você entende, você compreende que você tem comunhão com Deus, você compreende que é uma ligação com Deus, você compreende que você está debaixo de um desígnio, de uma obediência, você entende isso, há uma correlação, uma interação disso.
perseverado, porque você está vivo. Que você fala, que você chora, que você sofre e que você clama. É a vida com Deus. Você está vivo. Aí também você está na igreja. Também você está aqui porque você se sente renovado. Mas perseverar não é porque você não largou a igreja. Perseverar é você se manter nos mesmos propósitos, na visão. Amém? Jesus está falando que eles perseveraram, mas aqui não está no texto, colocando implícito que eles estavam perseverando em todos os valores e propósitos. Mas alguma coisa eles perseveravam. Eles tinham uma busca limitada, não é? Tinha busca, tinha. Mas Jesus está dizendo, vocês podem melhorar mais do que vocês estão fazendo. Não é só 880, vocês não estão buscando. Não é isso que Jesus falou. Jesus elogiou essa igreja. Mas Jesus falou, mas vocês precisam melhorar nisso. Você precisa acertar nisso. Você compreende que a carta é assim? É uma carta para apontar, olha, isso está bom, mas isso está ruim. Amém? E Jesus não falou, vocês estão podres, estragados, não vale nada, vocês não fazem nada certo. Não, não foi isso que Jesus falou. Jesus está falando, olha, vocês são perseverantes, vocês são esforçados. Não é? E muitas das vezes nós nos prendemos nas nossas qualidades. Esquecemos de observar o que está fora de acerto nós. Às vezes nós nos prendemos só nisso. E Jesus está ali trazendo, olha, vocês têm trabalhado arduamente. Vocês têm perseverado. Sei que vocês não podem tolerar o quê? Homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Não é? Então ele está trazendo aqui, irmãos, desde lá daquele tempo e hoje, existe muita gente que querem afrouxar os padrões de conduta dos cristãos. Isso aqui estava se relacionando aos antinomianos. Os antinomianos, eles tinham a visão de, você foi salvo? Então tá bom, foi salvo, salvo para sempre, agora continue como vocês viviam. Porque Deus, não é? Eles negavam o cumprimento da vontade de Deus, de andar em retidão, de fugir do pecado, não. Então já existiam esses falsos profetas. Já existiam esse povo para contaminar a igreja. Aí você vê nos dias atuais hoje, não é? A hipergraça. O povo da hipergraça. O que é o povo da hipergraça? O que Jesus fez na cruz, aí pega aqueles versos prontos, né? Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, a graça de Jesus abundou todo o pecado e você possa continuar pecando, que não importa, porque a graça de Jesus cobre tudo, apaga tudo. Não é? A gente vai, Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 6. Capítulo 6. Uma palavra chamando a atenção. Vocês que foram alcançar uma nova vida, é para vocês terem fugirem do pecado, não continuarem com as mesmas práticas. Amém? Então, hoje nós temos gente do nada a ver, não tem nada demais, vocês estão sendo muito radicais, não precisa nada disso, porque o que Jesus fez na cruz, não é? Irmãos, o que mais tem, não é? Para contaminar a igreja. Jesus já estava lá dizendo para a igreja de Éfeso. E olha que a igreja de Éfeso não era qualquer igreja. Era uma igreja que tinha muitas qualidades. Se fosse no tempo de hoje, Éfeso, todo mundo ia dizer, meu Deus, aquela igreja é um exemplo. Aquela igreja ali é uma referência, olha só, o povo é atuante, perseverante, eles botam para fora, não é? Condena essas falsas doutrinas. Lembre-se que esse tempo está muito pior, todas essas coisas. As falsas doutrinas, falsas profecias, falsos cristos. E cuidado que o ambiente que estão bebendo dessas fontes é a internet. Internet tem coisa boa? Tem, mas tem que pegar por referência.
prove isso. Não é? Consulte pessoas. O problema é que muitas das vezes a gente é em nome de Deus, não é? É apóstolo, é bispo, é pastor renomado ou não, pega aquilo ali e abre todas as portas da vida e deixa aquelas mensagens entrar. Tome muito cuidado, tem muita gente que Jesus condenaria e a gente está recebendo. E essas coisas estão contaminando a igreja. Muda o quê? Onde a contaminação alcança? Na nossa mente. A guerra é aqui. Não é? Se te fazer você pensar diferente, não é? Você não vai mais receber a palavra de Deus. Você não vai olhar mais a palavra de Deus, porque mudou. Se o inimigo atingir o teu coração, não é? Coração é o ambiente das decisões. O coração é o ambiente para nós guardarmos a palavra, como eu falei do Provérbios capítulo 3. Escreva nas tábuas do teu coração. E a gente vai deixar nas tábuas do nosso coração entrar as ideologias, não é? O cristianismo liberal, as ideologias malignas, que vão distorcer a nossa forma de pensar. Se distorcer a nossa forma de pensar, acabou, irmãos. O jogo perdeu. Vocês entendem? Uma mente distorcida. Por exemplo, tem um exemplo clássico aqui. Eu vou citar o exemplo. A filha da Helena Tanuri. Gente, o que aquela menina mudou? O quê? Mudou a forma de quê? De pensar. Entrou as ideologias, contaminou ali de uma forma tão profunda, não é? Meu Deus, eu vou dizer, tem muitos outros aí, desses pseudos cantores gospels, que largaram, foi para o mundo. Eu não sei se um dia eles foram do reino de Deus, mas, alfinetando, né, alguns aí, né? Mas o problema está aqui, e a igreja de Éfeso combatia. Combatia as ideologias, não é? As interpretações, não tendo vigilância. Nós precisamos sermos vigilantes, irmãos. Cuidado com o nível de contaminação. Tem muita contaminação. Principalmente, quer dizer, contaminação é a internet, né? É ali. Que tudo em nome de Deus, de mensagem, de canções, tudo de mensagem de todos os tipos, de todas as formas. E está vindo e está contaminando a igreja do Senhor. E Jesus está trazendo essa palavra o quê? Qual era a preocupação de Jesus? Vocês precisam alinhar. Se vocês contaminarem, vocês vão pagar um preço por isso. Vocês não vão me agradar. Vocês não vão gerar frutos. E vocês vão estar fadados ao fracasso. Vocês vão entender nessa palavra aqui. Conheça as tuas obras, o teu trabalho. Então, esse é o ambiente. Mas ele diz: sei que vocês não podem tolerar. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Irmãos, isso é muito forte. Essa igreja era um povo maravilhoso, irmãos. Eles estão o quê? Passando o quê? Sofrimentos. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus disse para eles: olha, eu vou mandar um anjo aí. Olha, vai cessar esse sofrimento. Não. Jesus não vai cessar, não. Não vou cessar sofrimento de ninguém, não. E eu bato palma para vocês, porque vocês suportam sofrimentos. Vocês têm perseverado. Irmãos, essa igreja tinha muita qualidade. Isso que me dá medo. Jesus viu defeito nessa igreja que se nós não viríamos. Se Jesus perguntasse: olha a igreja de Éfeso, a gente ia falar: meu Deus, que igreja top é essa? Eles têm tudo, eles trabalham, eles se empenham, eles se doam, eles permanecem firmes. Eles mesmo sofrendo, apanhando, eles continuam perseverantes. Você dizer: meu Deus, essa igreja é top. Aí, Jesus, vocês não veem o que eu vejo. Eles têm qualidade, mas defeitos que ele tem que você não vê. Por isso que só Jesus poderia dizer essas coisas.
e dizer para a gente também. Muitas das vezes nós nos achamos, graças a Deus que o Senhor me alcançou, que eu sou uma bênção. Ó Senhor, olha, imagine se as pessoas não me conhecessem. Coitadas delas, tadinha, mas graças a Deus que elas me conhecem, que eu sou uma bênção. Glória a Deus, eu sou muito especial. Obrigado, Senhor. Não é? A declaração do soberbo, né? É essa. Mas Jesus diz, contra você, agora vai esquentar. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Vamos pontuar aqui. O que Jesus diz? Eu tenho algo contra você. Não é? Igreja de Éfeso. Você abandonou o primeiro amor. Então, vamos agora dissertar algumas situações, porque muitas pessoas falam muitas coisas a respeito do que significa isso. Então, eu vou trazer aqui várias situações que correspondem a essas palavras de Jesus. Amém? Então, eu vou trazer aquilo que eu compreendi do Senhor para trazer. Então, esse primeiro abandonou esse primeiro amor. Primeira observação está ligado aos primeiros momentos da conversão. É o que mais dizem, não é? Aquele primeiro amor, aquele primeiro momento da sua conversão, não é? Com a pessoa está com aquela alegria, aquele coração quebrantado, ela está com ouvidos abertos, se alguém fala para ela, não, você está com razão, você está certo. Não é assim? E ela está com o coração no reino, ela fala evangelizar, ela fala de Deus para todo mundo, fala até para o papagaio, para o cachorrinho, para o gato, evangeliza todo mundo. Ela está o quê? No primeiro amor. É primeiro amor isso? Esse sentimento? Jesus poderia estar falando isso para a igreja? Sim. Porque quando a gente está com esse sentimento, a gente tem um coração submisso. A gente não está cheio de justificativas. A gente está sempre chorando, com o coração quebrantado. Senhor, obrigado, porque o Senhor, eu era culpado. Mas o tempo, quando passa, o que acontece? A gente vai se achando bom, achando que foi pela gente, não é? Nós, como seres humanos, somos assim. E a gente está mais apto para ter certeza, a gente tem dificuldade de ouvir. A gente, muito menos ainda de ser interpelado, de ser exortado. Meu Deus, ai de alguém se me exortar. Ai de alguém que se apontar alguma coisa para mim, eu vou dizer, você está me julgando, você está me acusando, irmão. Nós, estou falando todos nós, tá, irmãos? Um pacote, todo mundo. Nós temos a tendência de sermos assim. E esse primeiro amor tem um coração quebrantado. Como diz o salmista, um coração quebrantado e contrito, não rejeitarás, ó Deus. Então, primeiro, o que representa essa mensagem? O Senhor tem esse coração, tem esse ardor no coração. Segunda situação, como eu já falei, não basta fazer, mas como fazer. Jesus estava dizendo, vocês estão fazendo, mas eu percebo no coração de vocês que não estou vendo adoração. Eu estou vendo que vocês estão fazendo por um sentido de obrigação, um sentido de dever cumprir, uma religiosidade. E vocês ali, porque eu fiz, graças a Deus que eu consegui fazer. Graças a Deus que eu cumpri isso aí. Isso é espírito de religiosidade. Não é desta forma que Jesus quer. Não é desta forma. O exemplo que eu falei das cadeiras, vocês entendem? Eu quero que vocês voltem ao primeiro amor. Eu quero que tudo que vocês fizerem, vocês façam como uma oferta para mim. Vocês façam como, não é? Como realmente vocês estão fazendo para mim, olhando para mim, com um ar de gratidão, de submissão. Como vocês estivessem fazendo para mim como um privilégio. Assim são os dons que nós devemos servir. Isso é no primeiro amor também. Amém? Talvez a igreja de Éfeso tinha essa situação e Jesus estava chamando a atenção deles nesse sentido. Vocês têm que fazer com adoração. Eu estou olhando as atitudes de vocês, ok.
tão boas, mas o coração de vocês está em conflito. Não estou vendo o coração em harmonia com os braços de vocês, com as palavras de vocês. Não está chegando para mim como um perfume, como um cheiro suave o que vocês estão fazendo. Jesus não falou que eles estão em pecado, que eles estão... Não, nada disso. Jesus está falando de intenção. Amém, irmãos? Intenção está ligado ao quê? A soberba, que é um pai de todos os pecados. É a soberba, é se achar. Foi o pecado de Lúcifer, é o pecado, não é, que faz os outros todos os pecados. Por isso que o provérbio diz, porque Deus resiste ao soberbo, o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Ah, porque o soberbo é muito pecador e o humilde não é pecador? Não. É uma questão de posicionamento, porque o soberbo, ele se acha, e o humilde, ele se quebranta. Amém? Então, terceiro ponto A que Jesus estava falando com amor fraternal. Com o primeiro amor, voltar ao primeiro amor. E Jesus estava falando com amor fraternal. Bem, o que é que deve ser o laço dentro da igreja? Entre nós? O amor. Não é isso, irmãos? O laço... Deixa eu olhar aqui isso. Sim. Qual que deve ser nossa ligação com o outro? Sempre com amor. E às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente liga para o piloto automático, a gente trata os irmãos como colegas, como a gente trata pessoas do trabalho. Amor não é só que a gente vai falar coraçãozinho, ursinho de pelúcia, anjinhos. Não é isso. Amor é no trato. O amor é até na exortação. Eu vou falar uma coisa aqui, pensem. Às vezes, irmãos, as pessoas que mais te amam de Deus na tua vida são as pessoas mais duras. E aí, como é que você acharia? Às vezes, na nossa mente, as pessoas que mais nos amam, estão sempre sorrindo, estão do nosso lado, batendo nas nossas costas, não é? Abraçando a gente. E a gente tem uma visão distorcida de amor. Às vezes, quer dizer, não, as pessoas mais duras, que falam mais as realidades para a gente, nua e crua, que mexe com o nosso ego, sacode a gente, é as pessoas que mais nos amam. Para Deus e essa pessoa. Se você perguntasse, Deus, fulano A falou isso para mim, me machucou. Deus, essa pessoa falou para mim uma realidade tão grande como eu estava, que eu estou muito ofendido, estou muito magoado. E a outra pessoa, eu amo de coração, sempre está sorridente para mim, sempre fala que eu sou lindo, maravilhoso, eu sou filho de Deus, ela me ama. Aí Deus, quem ama mais, Deus? Aí Deus, aquela que você com o ego ferido, porque ela falou para você o que se precisaria mudar, e você não quer enxergar. Amém, irmãos? Amém? Às vezes as pessoas que mais amam a gente, às vezes erram no ponto, às vezes de falar. Sim? Mas você vai ficar o quê? A maturidade faz a gente olhar o quê? A essência ou a forma? Essência. Seu pai, sua mãe, que muitas vezes não prestam, porque meu pai me castiga muito, meu pai me priva muito, a minha mãe me esculacha muito. Mas boa é minha tia, bom é fulano do trabalho. Meu marido, meu Deus, muito duro, que homem é aquele? Minha mulher, meu Deus, toda hora está pregando para mim, meu Deus, não aguento mais. Não é? A infantilidade e a maturidade. A infantilidade sempre vai olhar a forma. Ah, me machucou muito. Ah, eu estou muito doído. E bebê, meninice, meninos, maturidade. Foi doído, mas era aquilo que eu precisava ouvir. Amém?
Entenderam? Isso é amor. Volte ao primeiro amor. Exortem uns aos outros. Exorte uns aos outros. Amém? Exorte uns aos outros. Mas a gente exorta, mas a gente fala muito da nossa língua. Prepara, cuidado com a sua língua. Cuidado com a língua, mas cuidado com os ouvidos também. Cuidado com os ouvidos, prepare os ouvidos para ouvir. Fala assim, Senhor, levante pessoas para falar o que eu preciso ouvir. Ah, Senhor, levante um varão, uma varoa para falar. Eu estou com o coração tão machucado. Levante para falar palavras doces, açucaradas, de Deus. Aí Deus não é de Deus. Você não está precisando de palavras açucaradas. Você está precisando de palavras de correção. Você está precisando, afaste-se de mim, Satanás. Amém, irmãos? Então, lógico, irmãos. Às vezes é o que a gente precisa ouvir. Mas a gente quer o quê? Ah, Senhor. Ah, eis que, né? Eis que eu estou vendo, né? Que Deus está te dando, Deus só vê o que está te dando. Mas e palavras de correção? Uma igreja, qual é a palavra que mais nós crescemos? Exortação. E a pessoa, se eu pregasse todo dia exortação aqui, não aguento mais. O povo corre de exortação. Meu Deus, não é? Pastor, não é? O senhor estava com a mão cajado e com a outra chicote. Estava, pastor, você estava assim, com o cajado, com o Moisés lá, ó, tacando a cabeça de cada um. E com a mão chicote, ó. Não pode, pastor. Não é? Vai com azeite, vai com bálsamo, não é? O povo precisa de bálsamo. Então, a gente precisa crescer, a gente precisa de maturidade. Às vezes nós não crescemos porque a gente fala uma coisa para Deus, mas está sentindo outra. Então, isso é amor fraternal. Isso é, não estou falando das outras coisas, não é, irmãos? De estender as mãos uns para os outros, em todas as circunstâncias. Porque a mesma pessoa que exorta, ela também, a verdadeira, ela estende as mãos no momento da dificuldade. É aquela pessoa que está junto com a gente ali, que a gente precisar, ela vai estar e chegar junto com a gente. Isso também é primeiro amor. Amém? É também primeiro amor do nossa vida com Deus. E nós temos esse coração, não é, irmãos, de adorador sempre. A gente tem esse amor pelo Senhor. Esse amor por Deus tem que ser traduzido em reino. Quando você diz, eu amo muito a Deus, aí Deus, esse amor é provado no reino em vidas. O quanto que nós amamos a Deus está ligado ao quanto nós servimos. Quanto nós somos bênção na vida do outro. Por isso que nós amamos a Deus. Se alguém diz, eu amo tanto a Deus, pastor. Ah, pastor, meu coração fica até dói de tanto amor. E o que você faz no reino? Ah, ainda nada, mas eu serei uma bênção. Falaram que eu serei uma promessa. Ainda você não ama a Deus. Porque o amor a Deus tem que traduzir em atitudes. Então, esse também seria o primeiro amor. Não é? Esse seria o amor que nós precisaríamos. Amor por vidas. Amor por vidas. Uma igreja, às vezes, que vive para si mesmo. Volte ao primeiro amor. Vai amar vidas. Volta a investir em vidas. Amém? Nós temos o trabalho de células para começar. Eu sei que muita gente, abri minha casa, que chato, que inconveniente. Tem que abrir minha casa para colocar estranhos, pessoas. Bem, a tua vida, o que você é, o que você tem, é o que é seu, é de Deus. É para você somente ou é para o reino? São perguntas que cada um precisa responder. Ah, não é para o reino, mas eu administro do meu jeito? Não, não é do reino. Você ainda segura como do seu jeito. Ainda o Senhor não tem. O Senhor tem quando a gente fala. O Senhor pode fazer do teu jeito, da tua forma. Amém, irmãos? Então, só você tem um exemplo aqui. E ele diz, tirarei o seu candelabro. Ele está falando, eu trarei juízo. Irmãos, tem igrejas, principalmente na Europa, que morreram. Igrejas morreram.
Tem igrejas hoje, tradicionais hoje, que mantém uma tradição pela tradição, porque sempre foi assim, não entende o que o Espírito está falando, estão morrendo. Estão morrendo, como morreram igrejas grandes que um dia foram agentes, mandaram avivalistas, na Holanda, na Alemanha, Inglaterra, igrejas que se transformaram em restaurantes, em pubs, aqueles tipo boate com, sei lá, tem boate também, danceteria, igrejas que se transformaram, morreram. Por quê? Não, talvez também não perderam o primeiro amor. As pessoas ficaram presas na lei, escrito. Mas a favor de vocês, vocês odeiam as práticas nos nicolaítas. Os nicolaítas, eles estavam firmados eram seguidores de Balaão. Balaão foi aquele falso profeta, quando o povo de Israel estava no deserto, quase chegando à terra prometida, ele profetizou para que o povo de Israel, os homens, se contaminassem com as moabitas. Então, os nicolaítas, eles falavam que a imoralidade sexual, todo mundo pode tudo, todo mundo é de todo mundo, e não tem nada a ver, não tem nada demais, porque o amor de Deus, não é? O que a gente vê nesse tempo de hoje? De igrejas para quase todo tipo de coração. É aquilo que Paulo falou para Timóteo, porque vai chegar o tempo que as pessoas vão fazer líderes segundo os seus desejos. Não é? Então, eu penso assim, eu creio assim, então vou querer um líder e uma igreja assim. Não é? Uma igreja liberal, onde pode todo mundo, todas as coisas. Então, eles odiavam essas coisas, a igreja de Éfeso. Mas, encerrando o estudo de hoje, o Senhor fala, aquele que tem ouvidos e ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele está dizendo, conserte-se, porque permaneçam firmes. Aquilo que vocês estão fazendo de bom continue, mas se consertem, se arrependam, peçam perdão a Deus. Se vocês não estão, a sua vida de vocês, o coração de vocês não é um coração de adorador, vocês fazem as coisas por fazer, vocês servem por fazer. Se vocês não têm um coração quebrantado, vocês não têm um coração em submissão, não é? Então se consertem. Se consertem, porque vocês vão comer, vocês vão vencer. Se vocês vencerem, vocês vão comer do fruto da árvore da vida que está na Jerusalém celestial. Amém? Eternamente. Amém, irmãos? Que essa palavra sirva de despertamento para a igreja do Senhor, para a gente, e a gente se volte para Deus. E a gente verdadeiramente, irmãos, a gente tem que se alinhar não aquilo que a gente acha. O que eu penso, pastor, é assim. O que eu acho, Deus não está preocupado com o que você pensa. Deus está preocupado se nós vamos ouvi-lo. Deus está preocupado se estamos dispostos a dar ouvidos o que a palavra de Deus dele diz. Amém? É isso que importa. Amém? Vamos orar ao Senhor encerrando. Sábado nós teremos culto da intercessão. É isso, irmãos? Às 18 horas. Às 18 horas, culto da intercessão. E vamos estar participando aqui. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite que o Senhor nos fez. Obrigado pela tua palavra que é viva. Pai, venha tocar na tua igreja. Venha nos mostrar. Venha, Senhor Deus, descortinar os nossos olhos, Pai. Venha tirar tudo aquilo que nós não estamos vendo, Senhor, que a gente possa ver e a gente possa, assim, dar ouvidos à tua palavra, Senhor Deus. E nos arrependermos verdadeiramente. E sermos uma igreja, vivermos uma igreja alinhada com a tua vontade. E pedimos a tua bênção sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz de Jesus.